mais uma vez. Nós estamos aqui no canal Bíblia Responde, trazendo mais uma lição da CPAD. Nós tivemos várias lições importantes nesse trimestre. Nós começamos com Aviva a Tua Obra, foi a lição da primeira revista do trimestre. Depois nós tivemos Relacionamentos em Família, foram as lições, foi a revista do segundo trimestre. No terceiro trimestre, que foi o que acabou no domingo passado, tivemos a Igreja de Cristo e o Império do Mal. E agora nós estamos começando o quarto trimestre, até os confins da terra. É interessante que nós começamos com a revista Aviva, Senhor, a Tua Obra, chamando a igreja para um avivamento, pedindo para que o Senhor traga o avivamento na igreja. E nós vamos terminar o trimestre continuando esse avivamento. Como? O avivamento começou ali em Atos dos Apóstolos. Começou com os apóstolos e se expandiu. A igreja depois disso cresceu. E é por isso que nós pedimos o avivamento para o Senhor, começando esse trimestre, para que o evangelho possa crescer mais ainda. E é com isso que nós terminamos esse trimestre, até os confins da terra. Porque depois do avivamento da igreja, aí então os discípulos começaram a semear o evangelho, semear as boas novas. Começaram a ir até os confins da terra, anunciando esse evangelho. É isso então que nós vamos estudar nesse trimestre, até os confins da terra, um chamado ao comissionamento. Você já ouviu falar da grande comissão? O que é a grande comissão? Nós vamos estar estudando nessa lição de hoje, que é a primeira lição do trimestre, chamado ao avivamento, chamado ao comissionamento, chamado a fazer missões e expandir esse evangelho do reino de Deus até aos confins da terra. Lição 1, do dia 1 de outubro de 2023, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. O textuário diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Está registrado em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Verdade prática. A ordem imperativa de Jesus a seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Antes de iniciarmos com o nosso textual e a nossa verdade prática, a lição de hoje ela traz um enfoque etnocêntrico. Mas para iniciar, já que nós estamos aqui em uma escola dominical EBD, em uma escola bíblica, o que é etnocentrismo? O etnocentrismo é aquela que vê o mundo com base na sua própria cultura, ou seja, eu vejo o mundo com base na cultura que eu tenho. Desconsidera as outras culturas ou considera a sua cultura superior às outras. Obviamente, isso é um erro. Mas como nós estamos falando da grande comissão aqui, o enfoque etnocêntrico não é esse. Não é em ver a nossa cultura, não é a cultura em que estamos inseridos superiores às outras, ou desconsiderando as outras, ou vendo o mundo sob a nossa cultura, não. Mas é vendo o mundo sob a cultura bíblica. Porque a cultura bíblica, ela transpõe o local, a localidade. Ela não está aqui inserida na cultura brasileira, não está inserida na cultura europeia, na cultura africana, na cultura asiática, não. A cultura bíblica é uma só, então ela transcende essa questão de cultura. Agora, quando nós vamos falar sobre a grande comissão, quando nós vamos falar sobre comissionamento, sobre fazer missões, nós temos que ter em mente etnias, culturas diferentes, e é isso que nós vamos estar trazendo nessas lições dessa revista dominical desse trimestre. E é bem nisso que a nossa verdade prática ela está inserida. Primeiro diz que a ordem de Jesus ela foi imperativa. E o que é imperativa? É um verbo que está dando uma ordem. Então, quando nós temos um verbo que diz assim, faz isso, faça aquilo, é uma ordem. Então, o verbo do nosso textuário é um verbo imperativo, está dizendo assim, ide. Ou seja, quando Jesus veio aos seus discípulos, ele deu uma ordem. E essa ordem para os discípulos, elas chegaram até nós, que somos chamados cristãos. Então, a ordem para todos os cristãos é ide, ou seja, vá. Ide por todo mundo, vá por todo mundo e pregai o evangelho. Esse foi a ordem de Jesus.
A outra coisa diz que aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Por quê? Porque não foi só o ide. Ele diz, pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura significa toda criatura. A ordem de Jesus é para pregar a todos os povos, nações e línguas. Por quê? Porque a salvação, ela é universal. E cabe a quem anunciar essa salvação, as boas novas? Cabe aos cristãos, aqueles que têm as boas novas dentro de si. Agora, é muito importante nós frisarmos que quando nós estamos falando sobre fazer missões, e quando nós estamos falando sobre a pregação do evangelho, não existe aqui a imposição. Obviamente, nós vemos que a igreja, ao longo dos séculos, a igreja errou. Quando quis impor a Bíblia, impor a salvação, para que as pessoas do mundo pudessem aceitar esse Jesus que nós aceitamos, esse Jesus que nós acreditamos. Foi um erro da igreja. Porque a salvação, ela é anunciada, é uma boa nova. Veja, você está perdido, agora você tem alguém que pode te ajudar a encontrar o caminho certo. Você quer aceitar ou não? É uma escolha, não é uma imposição. O Evangelho de Jesus é para ser anunciado a toda criatura. Agora, quem crer e for batizado será salvo. Essa é a lição. Essa é a lição que Jesus nos deixou. O que nós devemos fazer é a nossa obrigação, como disse Paulo. Agora, a obra quem faz é o Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe está registrada primeiramente no livro de Mateus, capítulo 28, os versículos 19 e 20. Depois temos o livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, 16, 17 e 18. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Eu disse-lhe, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A nossa lição de hoje é uma lição bastante extensa. Nós vamos passar pelos tópicos, com seus subtópicos, um pouco rápido. Mas a lição que é nos deixada está exatamente inserida na nossa leitura bíblica em classe. Obviamente, os comentários da revista ajudam muito nós a entendermos a lição como a grande comissão, mas a Bíblia é o melhor ensinador cristão. Então, se nós prestarmos atenção, pararmos alguns momentos, alguns minutos, para nós meditarmos aqui, nesses versículos, nós vamos entender toda a lição. O que é a grande comissão? Então, os nossos tópicos, subtópicos, vai fazer-nos entender um pouco mais sobre o enfoque etnocêntrico. Mas a grande comissão nós vamos entender através da leitura bíblica. A palavra de Jesus foi muito clara. Primeiramente, ele diz, ide. Ele nos ordenou a pregar o que ele nos ensinou. Porque no versículo 20 ele diz assim, ensinai a guardar todas as coisas. Ensinai quem? A todos aqueles que vocês foram pregar, ensine-os a guardar as coisas que eu vos ordenei. Agora veja bem, Jesus veio ao mundo e ele fez discípulos. Obviamente, quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos que foram muitos discípulos que seguiram a Jesus. Nós conhecemos 12, porque esses 12, eles foram separados especificamente, eles andavam com Jesus. Mas eram vários discípulos que Jesus tinha. Nós vimos isso em Atos, quando foi ser separado mais um no lugar de Judas. Então, existiam outros que seguiam a Jesus também. Discípulos são aqueles que sentam ao pé do mestre para aprender aquilo que o mestre está ensinando. E depois ele vai procurar praticar exatamente aquilo que o mestre ensinou. Assim, existiam muitas pessoas que sentavam ao pé de Jesus para aprender com Jesus, para depois praticar o que Jesus ensinava. E esses discípulos, Jesus ordenou. Ele disse, guardai
essas coisas que eu vos estou ensinando. E então ele disse: ensina aqueles que vós forem discipular a guardar também aquilo que eu vos mandei. A ordenança de Jesus para os discípulos, o comissionamento dos cristãos começava exatamente aí. Ou seja, vocês estão aprendendo comigo. Vocês estão aprendendo sobre o evangelho do reino. Vocês estão aprendendo sobre a salvação em Deus. Agora vocês vão começar a expandir essas boas novas. E quando vocês forem expandir essas boas novas, ensina aos vossos discípulos a guardar isso que eu vos estou ensinando. Mas não foi só isso. Ele disse assim: eu estou convosco todos os dias. Eu estou convosco sempre. Ou seja, fiquem tranquilos. Vocês não vão estar sós. Porque assim é o mestre com os discípulos. Assim é o mestre com o aluno. Porque o mestre, ele está acima do aluno. Ele ensina o aluno aprende, mas o aluno não aprende tudo. Ele nunca vai ser tão bom quanto o mestre. Mas ele diz assim: não se preocupa, eu estou convosco. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: fique tranquilo. Se vocês estiverem em perigo, se for acontecer alguma coisa que vocês não dão conta, eu estou com vocês. O mestre, ele cuida dos seus discípulos. No grande comissionamento, a missão, quando ela é dada para nós, ou seja, agora nós temos que sair para evangelizar, agora nós vamos obedecer o I de Jesus, nós não precisamos temer, mas para isso nós temos que acreditar naquilo que Jesus deixou ensinado. Eu estou convosco todos os dias. Por isso, é muito importante nós frisarmos que não é qualquer um que vai sair evangelizando. Tem que estar preparado. E preparado como? Acreditando em Cristo. Essa é a preparação. É ter o Espírito Santo dentro de si. Essa é a preparação. É acreditar que o Espírito Santo está com ele. Para que as obras que Jesus fez também possam ser feitas por ele. Por quê? Porque o mestre está com ele. Então não adianta sair a evangelizar. E não estou dizendo só transculturalmente, não. Mesmo local. Qualquer evangelismo tem que estar crendo que o Espírito Santo também está com ele. Em Marcos 16 disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É simples. A escolha é individual. Olha, o evangelho está aqui, de graça. Você não precisa pagar nada. Basta fazer o quê? Acreditar que os seus pecados são perdoados. Pronto. Agora, vá e obedeça aquilo que Jesus mandou. Se você não crê, pela palavra, você está condenado. Isso não sou eu. Isso não são os pastores falando. Isso não são os missionários ensinando. Isso é a palavra de Cristo. Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E aí, aos comissionados, ele deixou muito claro. E isso é o importante para quem quer fazer missão. Ele disse: estes sinais, ou seja, que sinais? Todos os sinais que eu estou fazendo, eles seguirão aos que crerem. É aquilo que eu disse no comissionamento dos discípulos. Para fazer missão, tem que crer, tem que ter fé. Para evangelizar, tem que ter fé que o Espírito Santo está dentro de si. Porque em nome de Jesus, os demônios serão expulsos. Agora não precisa temer. Você está agora evangelizando e de repente na sua frente o diabo se manifesta. Os demônios ali se manifestam numa pessoa. E o que você vai fazer? Você agora tem que crer. Não é temer, não é cair na condenação do diabo, porque ele só está ali querendo condenar e ele não pode condenar.
mas é em nome de Jesus expulsar os demônios. Por quê? Porque o Mestre está com você. O Mestre está conosco. O Espírito Santo está dentro de nós. E agora deixa o Espírito Santo fazer os sinais. Esses sinais seguirão aos que crerem. Os demônios serão expulsos. Novas línguas serão faladas. Agora você vai para outro país, aonde existe uma outra língua. E você quer falar do Evangelho, você quer evangelizar as pessoas, você quer falar essas boas novas, mas você não fala a língua do país. Mas, disse, esses sinais seguirão aos que crerem. E o que agora você tem que fazer é crer, porque o Espírito Santo que está dentro de você, ele fala todas as línguas. E se você crer, os sinais seguirão. Novas línguas serão faladas. Eu conheço um pastor do Nordeste que uma certa vez ele contou um testemunho, eu estava presente quando ele contou esse testemunho, que ele foi uma vez enviado para a França. E ele não sabia falar francês, mas ele sabia falar o português. E ele então disse, ok, mas Jesus está me enviando para pregar o evangelho na França. Então eu vou para a França. Aqui, encurtando o testemunho, ele chegou na França em um dia sem falar absolutamente qualquer coisa no francês. E quando ele ali chegou para evangelizar, ele começou a falar francês. E agora muitos incrédulos podem dizer, eu não acredito. Ok? Você pode não acreditar, mas Jesus disse assim, estes sinais seguirão aos que crerem. Em nome de Jesus, novas línguas serão faladas. E muitos aqui pensam que essas novas línguas são as línguas dos anjos. Não, está dizendo novas línguas, outros idiomas. Mas isso aos que crerem. Pegarão as serpentes, se beber coisa mortífera. Agora você está ali evangelizando alguém que não gosta do evangelho, coloca um veneno na sua comida, na sua bebida, mas se você crer, dano algum será feito para você. Mas isso é para quem? Para os que crerem. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Porque você foi enviado. Você está fazendo missão. Você foi comissionado. E agora, obviamente, as pessoas vão dizer, ok, esse Jesus que você está pregando, ele é um Deus soberano, um Deus milagroso. Eu acredito. Eu estou com essa enfermidade. E agora, você tem que impor as mãos, orar. Mas o milagre é Deus que fará. Quem? O Espírito Santo que está dentro de você. De novo, voltamos para o que Jesus disse. Em meu nome, os sinais seguirão aos que crerem. É isso. Basta acreditar. A nossa introdução está dizendo assim. Nesse trimestre estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus para pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso, nessa primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que ele iniciou por intermédio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. A palavra-chave da nossa lição é etnia. E o que é etnia? É uma coletividade de indivíduos que tem suas diferenças socioculturais, apresentado especificamente pela língua, pela cultura, pela maneira de vestir e a maneira de agir. Isso é uma etnia. As etnias elas podem estar presentes dentro do mesmo país. E, na verdade, elas estão presentes dentro do mesmo país. Nós estamos no Brasil e dentro do Brasil nós vamos ver vários grupos étnicos diferentes. Assim, tem uma diferença. A etnia nós vamos ver em vários locais, em vários países, em várias cidades, em vários estados. Mas a missão para os discípulos foi para anunciar o Evangelho sem diferenciar a etnia. Não importa a etnia. A missão ela é para evangelizar a todos os povos, nações e línguas. E é isso que nós vamos ver nessa lição. O nosso primeiro tópico traz a grande comissão. E o que é a grande comissão? É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o Evangelho a todas as nações.
esse mandamento tem rastros no Antigo Testamento, está fundamentado no Novo. Dessa forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo dada aos seus discípulos. A respeito dela, James Hudson Taylor, missionário inglês na China, por 51 anos, diz: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Bom, como eu frisei no começo da lição, nós vamos dar uma pincelada aqui para mostrar a grande comissão sobre o enfoque etnocêntrico, mas eu vou aqui deixar um pedido para todos que gostam de escola dominical, todos que participam da escola dominical, compre a revista da escola dominical. Assim você vai estar ajudando a igreja, assim você vai estar ajudando a quem, obviamente, gasta o seu tempo escrevendo as revistas. E, mais importante de tudo, você vai ter a lição para você poder estudar em casa, poder ler com calma e poder entender melhor o que está escrito. Mas voltando aqui no que é a grande comissão começou no Velho Testamento. Nós vemos que Deus fez um povo seu. Na verdade, Deus fez o homem para seu louvor. Começou ali em Adão. O relacionamento de Deus com o homem sempre foi grande. Sempre foi aquele, ao virar do dia, Deus passeava pelo jardim e falava com o homem. E Deus queria que isso sempre fosse assim. Mas o homem pecou. E então o homem morreu. Ou seja, o homem foi separado de Deus. Agora existia um grande espaço que devia ser preenchido, ou seja, devia ser encurtado. O homem pecou, se distanciou e não quis mais saber de Deus. E agora Deus escolheu um homem, Noé. E disse: ok, vou destruir todos os pecadores, e de você eu vou fazer toda a humanidade novamente. Esperando que com isso ele ia ter novamente aquele contato com o homem, porque essa sempre foi a vontade de Deus. Ok, nós sabemos que Deus, obviamente, já sabia de toda a história, mas é isso que Deus sempre quis. E agora, Deus destrói toda a humanidade, e de Noé constrói tudo novamente. Mas agora, novamente, o homem agora se dispersa. A partir ali da Torre de Babel, agora, vai cada um para um lado. Sem para um lado, Jafé para o outro lado, Cão para o outro lado. As etnias começam a se formar. Obviamente, agora o homem novamente distanciados de Deus. E Deus agora escolhe um homem, Abraão. E agora diz: agora de você eu vou fazer uma nação que é minha, um povo que é meu. E para que era esse povo? Era a grande comissão, começando ali. Esse povo meu vai mostrar para todos os outros povos da terra o que é ter um relacionamento com Deus. Esse era o papel dos judeus, mas eles não fizeram assim. E com isso, agora Jesus vem ao mundo. Deus transforma em homem e vem ao mundo. E agora ele comissiona a todos os seus discípulos a fazer a obra que ele já tinha instituído ali no começo da humanidade. Essa é a grande comissão. E como fica a questão cultural? Diz assim: o ir de Jesus significa também atravessar fronteiras. Nesse caso, anunciar o evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Logo, não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir-lhe a nossa. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. Se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem semelhante de um Deus bom e amoroso, por outro, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e, em parte, dominada por ações demoníacas. Portanto, estejamos prontos a pregar o evangelho além de nossas fronteiras. Preparemos-nos para esse desafio. A questão cultural é um desafio. E, obviamente, nós não devemos deixar ser levados pelo etnocentrismo, ou seja, não podemos achar que a nossa cultura é a única, é a melhor ou é superior às outras. A Bíblia, ela mostra a maneira de ser seguida. Desde o começo, quando Deus colocou o homem no mundo, ele já foi dando os exemplos de como ele queria que o homem fosse conduzido, mesmo quando o homem pecou. E mesmo depois, no primeiro assassinato, por exemplo, agora Deus já mostra como ele queria que fosse estabelecido os padrões. Por quê? Quando nós vemos Caim matando Abel, Deus já disse: ok, agora Caim, você vai ser tirado da sociedade, você vai ver afastado da sociedade. Era o padrão que Deus estava deixando.
Quando Deus criou o homem, ele queria que fosse monogâmico os casamentos. Tudo foram padrões que Deus foi deixando. Ou, melhor, foi exemplificando para que o homem pudesse seguir os padrões bíblicos. Mas nas culturas, nós vemos que existem culturas diferentes das nossas. Exemplo, existem países, por exemplo, que aceitam a pena de morte. E eles agora vão pela própria Bíblia, onde, dentro da própria lei, Deus agora diz olho por olho, dente por dente. Mas o exemplo de Deus para a humanidade não foi esse. Mas Deus deixou que isso existisse. Por quê? Por causa do próprio homem. Agora temos a questão do divórcio, foi a mesma coisa. Deus sempre quis que fosse de uma maneira, mas Deus permitiu por causa do próprio homem. Agora existe também, por exemplo, os casamentos polígamos, aonde que o exemplo de Deus no começo foi deixará o homem, seu pai e sua mãe se unirá à sua mulher, ou seja, monogamia. Mas existem as culturas onde existe a poligamia. E se nós formos ver dentro da Bíblia, existiram casamentos de homens e Deus polígamos. Mas o que eu quero dizer com isso? A questão cultural, ela deve ser medida, ela não pode ser desprezada. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que saber interpretar bem a Bíblia conforme a cultura para que ela foi escrita. Porque Paulo ele foi muito sábio nisso. Quando ele dava ensinamento para gregos, os seus ensinamentos não eram os mesmos que ele dava para, não quero dizer, em relação a Deus. Em relação a Deus, sempre foi a mesma coisa. Eu estou dizendo em relação à cultura, a como se vestir, a como se portar dessas maneiras culturais. Quer ver um exemplo? Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele escreveu sobre cabelos de homens e mulheres. Ele estava escrevendo para quem? Para gregos. E qual que era o costume de um grego? Era ter a sua barba rapadinha para os homens, o seu cabelo cortadinho, feitinho. Isso era honroso para eles. E para as mulheres? Era ter os cabelos compridos. Isso era honroso para elas. E ele escreveu para os Coríntios falando exatamente sobre isso. Sobre a honra do homem e da mulher, conforme a seus cabelos. Ele falaria a mesma coisa sobre honra para os judeus? Não, por quê? Porque os judeus, a honra do judeu era ter a barba comprida. Tanto que quando nós vemos ali Davi, com os mensageiros que ele enviou a Amon, os amonitas cortaram as barbas daqueles homens pela metade. E eles ficaram envergonhados, e por isso Davi disse, ok, agora vocês vão e fiquem em Jericó. Quando crescer de novo a barba, vocês voltam para cá. A honra deles era com a barba comprida. Seus cabelos eram compridos. E agora, na questão cultural, o ensinamento de Paulo era diferenciado. E é isso que nós não devemos desprezar quando nós estamos nessa grande comissão, evangelizando os povos. As mesmas vestimentas das pessoas, homens e mulheres, do Ocidente, não são as mesmas vestimentas das mulheres e dos homens de outro continente. Essas culturas devem ser avaliadas. Agora, a Bíblia, ela sempre vai ser a Bíblia. Por isso, as culturas devem ser avaliadas e provadas pelas Escrituras. Agora, está fora da Bíblia, o contexto é totalmente diferente. Devemos ter essa sabedoria, e essa sabedoria vem do alto. O terceiro subtópico diz a ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida, já etnia é um povo culturalmente definido como uma língua e uma cultura próprias. De acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 mil etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Será que isso não nos comove? Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. É urgente e imperioso o clamor do apóstolo Paulo, esforçando-me desse modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Antes de falarmos aqui rapidamente sobre o subtópico 3, vamos aqui a um termo que está dentro desse subtópico, que é missiólogos. O que é missiólogos? Vem da missiologia. E, de novo, estamos aqui em uma escola bíblica, então temos que ensinar termos que talvez você não tenha ouvido. Então, missiologia é uma parte da teologia que estuda as missões. É chamada de teologia missionária. Okay? Se você não tinha ouvido falar sobre missiólogos, é uma parte da teologia que estuda missões. Mas, aqui na ordem de fazer discípulo a todas as nações, nós devemos ver que no original, a palavra nação, ela vem do termo etnos. Mas isso de nação
não quer exatamente dizer sobre países, mas sim sobre etnia, porque país é político, é uma nação politicamente organizada, enquanto o termo etnia, ou seja, grupo étnico, a etnia não é exatamente países organizados, e sim, como eu disse anteriormente, é um grupo coletivo que pode estar dentro de um mesmo país. Nós vemos isso muito claramente no leste europeu, onde existem países com 4, 5, 6, 7, 8, 10 etnias diferentes dentro do mesmo país. E com culturas totalmente distintas. Por causa disso, houve até guerra, por exemplo, a Guerra dos Curdos, que é uma etnia dentro do próprio país. A República Tcheca, que antes era conhecida como Tchecoslováquia, é um país só, agora existe a República Tcheca e a República Eslováquia, foi dividida por quê? Por causa da guerra de etnia, de grupos étnicos, culturas diferentes. Então, a ordem de fazer discípulos não foi exatamente para todos os países, mas sim para todas as etnias. Ou seja, não importa quem seja o indivíduo, a ordem é para pregar a todos. E de acordo com a missiologia, existem 24 mil etnias. Você já parou para pensar isso? Pega ali e vai ver quantos países existem. Agora, etnias são 24 mil etnias. E de acordo com a missiologia, metade não foi evangelizada. Então, qual é a ordem? A ordem é para nós. Ok, eu não sou um missionário. Obviamente, todos os cristãos são missionários, porque a ordem não foi especificamente para um grupo de cristãos. Foi para todos os cristãos. Você é chamado cristão? Cristão? Então você é um missionário. Não importa onde você esteja, você tem uma oportunidade a anunciar o evangelho. E outra, o anúncio do evangelho, a evangelização, ela começa nas nossas próprias obras. Nós somos diferentes. Agora estou ali visitando a passeio em um país que seja, não conheço, nunca fui, estou ali pela primeira vez. Tenho uma oportunidade de falar do evangelho de Jesus? Eu vou falar. Alguém está do meu lado, às vezes está precisando ouvir uma palavra. Eu tive uma oportunidade, uma entrada, eu vou falar. Isso é evangelizar todas as etnias, aonde quer que você esteja. Evangelizar a milhões de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Mas, obviamente, nós sabemos que Deus, Ele é justo. E Ele julgará todos os povos conforme a sua justiça. Então, nós fazemos o que nós devemos fazer, que é evangelizar todos os povos. E todos os povos serão julgados conforme o conhecimento do Senhor. Mas a palavra de Deus é muito clara. Diz, e o evangelho será pregada a todas as nações. E então virá o fim. É isso. Ou seja, o evangelho do reino, as boas novas, será anunciado a todo mundo. E aí, depois disso, o fim virá. No subtópico 4, trata sobre a eficácia dos objetivos da grande comissão. Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo, pois é ele que convence a pessoa do pecado, regenera o pecador e capacita os homens a confessarem Jesus como Senhor. Nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão: programar o evangelho em palavras e ações a toda criatura, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis à igreja de Cristo, integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. A eficácia e os objetivos da grande comissão, ou seja, como que pode ser eficaz? Como a pregação pode ser eficaz? E qual é o objetivo? Primeiro, a eficácia vem através do Espírito Santo. Agora, o objetivo é fazer discípulos. O objetivo é salvar vidas. Mas quem é que faz isso? É Jesus, é o Espírito Santo. Qual que é o nosso papel? O nosso papel é evangelizar, é isso. É pregar, é anunciar. E pronto, ponto final, acabou. Porque agora, quem é que vai fazer a obra é o Espírito Santo. Mas para isso, o crente tem que estar cheio do Espírito Santo. É como eu disse ali no texto áureo. O crente deve acreditar na palavra de Jesus. Eu estarei convosco todos os dias. Através de quem? Do Espírito Santo, que é ele quem vai fazer a obra. Qual que é o nosso papel? O nosso papel é pregar o evangelho. Preguei o evangelho e pronto, acabei. Olha, você está perdido sem Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus morreu pelos seus pecados. Ele agora quer te salvar dos seus pecados. Você está aí perdido nas drogas, no álcool, na prostituição, nos vícios. Mas Jesus quer te salvar disso tudo.
Você quer aceitá-lo? A resposta da pessoa, não quero nem ouvir falar disso. Ok, beleza. O que eu devo fazer? Ficar ali batendo? Não, aceita. Não. A ordem de Jesus para os seus, quando ele enviou 70, ele disse assim, entrar na cidade e pregar. Se não aceitar, bata até o pó dos vossos sapatos e saia da cidade. Vocês vão entrar na casa de quem os aceitarem. Diga paz. Se aceitarem a paz vai estar com eles. Se não aceitarem, saiam dali. Vai para onde aceitam a paz. Esse é o objetivo da grande comissão. É pregar o evangelho. Agora, quem é que vai fazer a obra é o Espírito Santo. Mas a eficácia só vem através da crença que o Espírito Santo está em nós. Que Jesus está conosco, através do Espírito Santo. O nosso segundo tópico traz sobre missões transculturais. E o conceito que é o primeiro subtópico diz: o prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além de e através de. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da Terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. O conceito de transcultural é transposição. Ou seja, eu vou transpor, passar daqui para ali, vir de um lado para o outro. Transcultural é ir além da cultura, transpor a cultura. Então, o conceito da missão transcultural é pregar o evangelho não somente para a cultura que você está inserida, mas para qualquer pessoa, ou melhor, para todas as pessoas de qualquer cultura. Ah, aquela pessoa é budista, a cultura dela é outra. E daí, o nosso papel é pregar Jesus. Olha, eu vou te apresentar uma pessoa. Ah, é? Quem? Jesus. Mas onde ela está? Ela está aqui comigo. Mas como assim? Ah, é que essa pessoa é um Deus vivo, que mora dentro de todas as pessoas, através do seu próprio Espírito, que é santo, e que também é Ele. E agora eu começo a fazer o quê? Pregar Jesus, o Deus vivo que mora dentro das pessoas. Você quer conhecê-lo? Ah, mas como que eu posso conhecê-lo? É simples. É simplesmente aceitando, deixando que ele entre dentro de você. E como que eu posso fazer isso? Olha, eu vou orar para você. Se você aceita, eu vou orar para você. E ela agora vai entrar dentro de você. E você vai começar a senti-la. É simples. A transculturalização, a pregação do evangelho transpõe as culturas. Não importa quem a pessoa seja. Não importa de que cultura ela é. E qual é a visão transcultural da Bíblia? Nosso segundo subtópico, quando você fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário. Em pelo menos 3 ocasiões específicas no livro de Gênesis, ele tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação. Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamental da missão da igreja, pois esta é uma agência executiva de missões. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente, que seja para esse empreendimento. Entretanto, ele escolheu a sua igreja, estabelecendo-a na terra, com a missão de expandir seu reino para todas as nações. Muito importante esse ponto da visão transcultural da Bíblia, porque agora, como nós dizemos, a Bíblia ela transpõe a cultura. A pregação da Boa Nova, ela é sobre a Bíblia. Ela não é sobre o que a pessoa veste ou deixa de vestir, ela não é sobre o que a pessoa come ou deixa de comer, ela não é sobre como a pessoa anda, eu quero dizer andar mesmo, não dentro dos padrões. A Bíblia é um modelo a ser seguido para entrar no reino dos céus, não importa a cultura. É a Bíblia. O que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina a obedecer a Deus e a andar conforme os seus estatutos. Agora, vem alguma denominação e diz, ok, aqui nessa denominação nós não praticamos esporte. Isso é uma cultura bíblica? Não tem nada a ver com cultura bíblica. Olha, nessa denominação nós não assistimos televisão. É uma cultura bíblica? Não tem nada a ver com cultura bíblica. O que nós estamos dizendo aqui é sobre a visão transcultural da Bíblia. O que está fora daí, os padrões das igrejas, os padrões das denominações, são padrões denominacionais. Não são padrões bíblicos. Ou seja, se você está dentro daquela denominação, você deve obedecer àqueles padrões, porque são denominacionais, você escolheu estar lá. Mas não quer dizer que você vai perder ou deixar de perder a salvação. Desde que você escolha sair de lá e para uma outra denominação, por exemplo, que possa praticar esporte, que possa assistir televisão, que possa ler gibi ou que possa fazer qualquer dessas outras coisas contra os padrões denominacionais daquela denominação. Isso
São padrões denominacionais que não dão ou tiram a salvação. Agora, os padrões bíblicos, a moralidade, a ética cristã, está tudo dentro da Bíblia. Isso não importa qual seja a cultura, não importa qual seja a denominação, devem ser seguidas, porque essa é a visão da Bíblia. Agora, será que existem barreiras nas missões transculturais? Obviamente. O nosso Big Top 3 diz assim: há barreiras complexas para a evangelização no mundo e a igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar sua tarefa missional. As barreiras são inúmeras, vejamos. Barreiras geográficas, novas nações, novas culturas, barreiras culturais, valores de vida, costumes e hábitos, barreiras econômicas, diferenças de moeda e comércio, barreiras linguísticas, as línguas nativas, barreiras religiosas, islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo, etc. Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, mas na força do Espírito Santo. O Evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Esse mesmo Espírito está com a igreja do presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o Evangelho. Agora, essas barreiras realmente existem, sempre existiam, sempre vão existir. Mas as barreiras podem ser destruídas. Como? Com o poder do Espírito Santo. É assim que os discípulos de Jesus, eles enfrentaram essas barreiras. Enfrentaram reis, enfrentaram príncipes, enfrentaram nações e povos. Mas eles continuaram firmes. Por quê? Porque eles acreditaram que Jesus estava com eles. E eles fizeram tudo o que eles deviam fazer até o seu tempo determinado, ou seja, até a sua hora final. Morreram. Foram queimados vivos. Foram torturados, crucificados, apedrejados, mas não deixaram de anunciar o Evangelho. Por quê? Porque acreditaram. Essas barreiras todas que nós vemos aqui, vai sempre existir no meio das missões transculturais. Você é enviado? Vai existir, pode ter certeza disso. Mas se você acreditar, ter fé que Jesus está com você através do seu Espírito Santo, pronto. Todas as barreiras saem da sua frente até o seu tempo determinado. E quando for a hora de nós partirmos, independente de como for, principalmente anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, nós possamos ser como foi Estevão, Policarpo, Justino e muitos outros, que morreram sem temer a morte, porque eles estavam fazendo ou obedecendo o I de Jesus. Eles sabiam para onde eles estavam. Esse é o papel da igreja. E qual é a visão global do Evangelho no mundo? O subtópico 1 do tópico 3 diz: evangelização e discipulado. Em Mateus 28, 18 ao 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulo é uma ordem baseada na relação de um mestre com seu discípulo. Nessa ordem está submetido que a missão não se dá apenas em um ato, um momento. Fazer discípulo, conforme as Escrituras, demanda tempo. Nosso Senhor passou pelo menos 3 anos forjando o caráter dos seus discípulos. Por outro lado, em Marcos 16, 15 ao 20, percebemos uma ênfase na proclamação e no anúncio. A tarefa missional leva em conta a proclamação pública do Evangelho, ao mesmo tempo em que atua na formação permanente do novo convertido. Evangelização e discipulado não são excludentes, mas duas faces da mesma missão. Agora, evangelização e discipulado. A primeira coisa é a evangelização, ou seja, você anuncia as boas novas. E a pessoa aceita. Ok, eu aceito esse Jesus. Acabou o trabalho? Para alguns, sim. Porque existe aquele que está evangelizando e existe também aquele que vai discipular, ou às vezes o mesmo. O que evangeliza e o que discipula. Isso nós vemos claramente na Bíblia. Paulo, ele era um missionário. Ele passava o quê? Evangelizando, mas ele também não deixava de fazer discípulos. Como ele fez com Tito, como ele fez com Timóteo e como ele fez com outros. Mas muitas vezes ele evangelizava e deixava ali o discípulo fazendo os outros discípulos. Discipulando aqueles que ele ganhava. Então existe o evangelista, existe o discipulador, mas existe também o evangelista e discipulador. Como diz aqui, a evangelização e o discipulado não são excludentes, mas duas faces da mesma missão. A missão é evangelizar. Agora tem que fazer o quê? Discipular. Não é simplesmente largar aquela pessoa que aceitou a Cristo e deixar por si, não. Se você não pode fazer, então deve haver alguém que vá continuar a outra parte da mesma missão, que é discipular a pessoa para que ela possa conhecer Jesus claramente. Na verdade, não devemos esquecer que o melhor discipulador é o Espírito Santo.
A pessoa deve aceitar a Cristo. E agora ela vai fazer o quê? Conhecer a Cristo através do quê? Do que Cristo deixou escrito na própria Bíblia Sagrada. O segundo subtópico diz arrependimento e capacitação do Espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. Esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objeto sermos suas testemunhas no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sob a capacidade do Espírito Santo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho. A mensagem do Evangelho é arrependimento de pecado. Essa é a mensagem central do Evangelho. Arrependimento dos pecados, porque todos nós estamos debaixo do pecado. Mas agora Cristo veio para levar os nossos pecados sobre a cruz. E Ele levou. Mas para isso nós devemos que acreditar que nós somos salvos através do seu Espírito Santo. Nós somos salvos em Jesus. Mas para nós pregarmos esse Evangelho, nós devemos estar cheios do Espírito Santo. Para isso nós devemos que buscá-lo, porque a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós já temos o Espírito Santo dentro de nós. O que nós devemos fazer agora é o quê? Encher do Espírito Santo. É o que foi ali estudado no primeiro trimestre. Aviva ao Senhor a sua obra. Ou seja, agora nós devemos pedir para que Ele nos encha, e nós somos cheios do Espírito Santo, para que esses sinais possam seguir-nos através da nossa fé em Cristo. Se assim fizermos, sermos capacitados através dos sinais, às vezes, só para aquelas pessoas verem os sinais que está sendo operado pelas nossas vidas, através das nossas vidas, mas pelo Espírito Santo, muitos já vão se converter, porque vão ver que nós servimos a um Deus vivo. E esse Deus vivo está dentro de nós. Quando Paulo fazia os sinais, muitas pessoas queriam adorar a Deus pensando que ele era Deus, mas ele disse, opa, não, eu também sou homem assim como vocês. Quem está fazendo a obra é o Espírito Santo, assim também somos nós. Mas desde que nós somos capacitados pelo Espírito Santo. A nossa conclusão, ela diz assim, temos um grande desafio em missões transculturais, alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É um imperativo do reino nós perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação. Não somos todos filhos do reino, herdeiros da graça, e assim que eu acredito. Mas como cristão, todos os cristãos devem acreditar nisso. E acreditando nisso, tem que obedecer o que Jesus diz. Ide, fazei discípulos. Ide, pregai o Evangelho. Obviamente, muitas vezes nós ficamos sentados, acomodados, e nós não queremos obedecer o ide. Mas obedecer o ide tem várias maneiras. Obviamente, existem aqueles que querem se expor ao Evangelho. E esses são muito bem-aventurados. Estão fazendo o ide de Jesus na íntegra. Obedecendo o ide de Jesus na íntegra. Às vezes, nós, os mais acomodados, dizemos, oh, eu não posso ir, não vou sair do meu conforto, não vou deixar meu país, não vou deixar minha casa. Mas eu posso obedecer o ide de outra forma. Evangelizando localmente, evangelizando no trabalho, evangelizando na escola, evangelizando com as minhas próprias obras e também ajudando de todas as maneiras que pudermos aqueles que estão indo para as missões transculturais. Como cristãos, que nós possamos obedecer o ide de Jesus de alguma forma, porque essa é uma ordem imperativa que Cristo, como nosso mestre, nos deixou para nós que queremos e somos chamados discípulos de Jesus. Que o Espírito Santo esteja com todos nós, que possamos orar pelas missões que estão no mundo. Isso é uma oração que eu faço diariamente. Não deixe de orar por todos os missionários que estão evangelizando nesse mundo afora. Que Deus venha abençoar cada um de nós para obedecermos a voz de Deus, obedecermos o ide de Cristo. Amém.